faça guerra contra o pecado. Então, cada semana nós vamos estudar aqui 7 pecados, porque nós temos 40 capítulos no livro, 40 pecados. Então nós vamos fazer 7 por semana, até finalizar a campanha, vamos estar ali finalizando todos os pecados do livro. Mas pastor, a Bíblia fala 40 pecados? Sim, e talvez teria até mais, mas eu consegui ali ajuntar 40 pecados na Bíblia. Nenhum se repete, nenhum capítulo se repete, cada capítulo é um novo pecado. E nós vamos aqui nos domingos poder reforçar, poder refletir. E o tema do livro, faça guerra, realmente é uma guerra espiritual. Não é fácil. Guerra, quando a gente fala de guerra, a gente sabe que guerra é privação de comida, guerra é privação de alimento, de passeios. Um país em guerra fica um caos. Realmente fazer guerra é entrar numa batalha. O pecado ele é costumaz, ele é um hábito muitas vezes em nossa vida, ele nos assedia, ele nos cativa. Então, para você lutar contra algumas coisas na sua vida é uma guerra. Alguns pecados, por exemplo, talvez o que é para você não é para mim, o que é para mim não é para o outro, mas existem dificuldades muito particulares que enfrentamos. Alguns na área do dinheiro, outros na área da sexualidade, outros na área de relacionamento, enfim. Mas nós enfrentamos essa batalha. O livro O Peregrino, de John Bunyan, ele escreveu um livro como se o cristão fosse um peregrino. E nós, quando estivermos nessa terra, estamos nessa batalha, né? Eu falo que há 3 passos na vida cristã: a conversão, a santificação e a glorificação. Nós estamos na santificação. A glorificação é quando a gente morrer. Então todo dia é batalha, é guerra, é tentação. O diabo anda como um leão, buscando quem possa devorar. E eu quero dar mais uma palavrinha ainda antes de iniciar o primeiro pecado da noite, pedindo que você não leve a mal o que eu vou falar aqui hoje, que você não leve para o lado pessoal. Hoje no culto da manhã eu falei isso. Falar de pecados é falar de coisas que nos incomodam. E muitas vezes a pessoa fala assim: o pastor está pregando para mim. De maneira nenhuma, o livro já está escrito. São 40 pecados. Não estou aqui pregando para A ou para B ou para C. Eu estou pregando a palavra de Deus. Então não ache assim: o pastor está falando isso para mim. Não fique chateado comigo, porque eu sei que o assunto é pesado, o assunto é forte, é tenso. O assunto que nós estamos tratando nesse livro mexe com com o nosso costume, com nossos hábitos. Mas é certo que Deus está nos tratando, Deus está nos moldando, e a palavra de Deus pode nos fazer pessoas melhores. Então, esteja com o coração aberto nessa noite. 7 pecados dessa noite, semana que vem mais 7, depois mais 7, 40 dias, mexendo com assuntos delicados, assuntos que às vezes estão arraigados em nós, mas precisamos ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Primeiro pecado então da noite é imoralidade sexual. O texto de Marcos 7:21 é muito claro. Jesus disse: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais. Vamos lá então, o primeiro pecado. O que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual, ele é um termo nas escrituras muito amplo. Ele abrange muitas áreas. Então, a gente aqui está iniciando ainda o assunto do pecado sexual
dando essa abrangência, a imoralidade sexual. Mas quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que os homens de Deus, como Davi e outros, tiveram dificuldade nessa área. Eu acho que hoje uma das áreas mais difíceis do ser humano é a questão da imoralidade sexual. É como se fosse uma fragilidade humana, não a única, mas uma delas. Então Davi teve aquele ato escandaloso com Betseba, um homem de Deus. Também lembramos do seu filho Salomão, que um grande rei construiu um templo para sua época magnífico, mas as muitas mulheres que ele teve, cada mulher vinha trazendo o seu Deus, o seu ídolo, a sua imagem. Israel virou uma região de idolatria, de deuses, por causa da questão da imoralidade sexual. Nós temos também Sansão, que um menino que nasceu para ser um libertador no livro de Juízes, e a força estava dos seus cabelos, e você vai ver Sansão com várias mulheres no livro, até que ele encontra uma chamada Dalila, e no colo de Dalila, ele perde os seus cabelos, e junto com seus cabelos, o Espírito Santo o deixa. Então você veja que na Bíblia, esse tema é muito forte, e é interessante que a Bíblia não esconde, ela deixou ali os erros e os acertos. A Bíblia está mostrando as fraquezas humanas, para que isso nos sirva de alerta, porque o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, veja que não caia. Então a Bíblia não mostra só as glórias de Davi, as glórias de Salomão, as glórias de Sansão. A Bíblia mostra as suas fraquezas, e as fraquezas desses homens, muitas vezes foram na área da imoralidade sexual. Um dos homens que nos deu um orgulho, e nos deu o exemplo, foi José do Egito. Um dos poucos nas escrituras, que deixou registrado uma cena, onde a mulher de Potifar, dando em cima dele, e ele disse algo tão lindo, ele disse: como eu cometeria tamanha maldade, e pecaria contra o meu Senhor e contra Deus. José conseguiu vencer a tentação, José conseguiu vencer a imoralidade sexual, mas outros homens da Bíblia caíram na imoralidade sexual. Então, esse é um assunto muito atual, esse é um assunto que derruba muita gente, destrói muitas famílias, e é importante a gente pensar nesse pecado. O segundo pecado da noite é o furto. Apesar do nosso texto base, que é Marcos, falar do furto, mas eu quero citar outros versículos da Bíblia. Eu citei aqui Efésios: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Vamos falar então do furto, o segundo pecado da noite. Vamos falar 7 pecados hoje. Furto. Quando a gente é criança, às vezes até um procedimento comum, uma criança trazer da escola um lápis de um colega, um apontador, uma borracha, e o pai diz: filho, isso não é seu, devolve. O pai ensina, corrige. Eu me lembro na minha infância, que eu já fiz esse ato também, figurinhas, levava figurinhas de outro colega embora, era um roubo, mas ainda quando é na infância, esse comportamento ainda não é tão preocupante, porque a criança está numa fase de correção, de aprendizado, mas quando esse comportamento se estende para a idade adulta, aí se torna preocupante. Então, quando a gente é adulto, nós temos que ter a consciência já do que é um furto, do que é um roubo. Paulo diz lá
aquele que roubava, não roube mais. Talvez tenha pessoas aqui na igreja hoje que tiveram problemas na justiça. Isso não tem problema, porque está falando do seu passado. Paulo diz: aquele que roubava, não roube. Ou seja, aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu acredito na transformação do ser humano. Eu acredito na recuperação de um drogado. Eu acredito na recuperação de um ladrão. Eu acredito, porque Cristo diz: vinde a mim. Ele convida. Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu acredito. Paulo ali, talvez na sua comunidade, tinha pessoas que talvez tinha aquilo que a gente chama hoje tornozeleira eletrônica. Talvez Paulo, na sua comunidade de crentes, tinha pessoas que tinham um problema no passado com furtos, mas essas pessoas encontraram Jesus, mudaram de vida. E nós também hoje temos que abandonar o furto, seja um pequeno furto, temos que abandonar essa prática. Na Bíblia temos exemplo do Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Então ali ele era colocado pelo Império Romano para cobrar os judeus. E os cobradores de impostos eram vistos de maneira, eram menosprezados. Quem assistiu a série The Chosen, ou está assistindo, parece a Mateus ali. Mateus cobrando imposto dos judeus. Mas talvez Zaqueu cobrava um pouquinho a mais, pegava para ele, enriquecia. E um dia Jesus está passando e chama ele pelo seu nome e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje quero jantar na sua casa. Interessante que Jesus chamou pelo nome dele, sem não lhe ter conhecido, mas o conhecia como divino, como Deus, Jesus Cristo. E ali Zaqueu diz algo tão lindo. Ele fala que daria metade dos seus bens aos pobres. Se tivesse roubado alguém, devolveria 4 vezes mais. Jesus falou: hoje houve salvação, houve transformação, houve conversão. Então, meus irmãos, há esperança para aqueles que têm problema nessa área. Há esperança para aqueles que têm dificuldade com dinheiro. E às vezes a gente fala assim: ah, pastor, mas eu nunca roubei um banco, nunca roubei um celular. Mas e os pequenos furtos? Quando você chega na padaria, na época que a gente usava dinheiro físico ainda, né? Você dava um dinheiro, uma nota para o caixa do mercado. Quanto deu a compra? Ah, deu R$19,50. Aí você vai lá, dá uma nota de R$50. Aí o caixa se confunde. O caixa acha que você deu uma nota de 100. Aí ele te devolve R$70, te devolve um dinheiro a mais do que você deveria receber ali, só 30. E você pega aquele dinheiro ali a mais, põe no bolso e fala assim: ganhei o dia. Não ganhou o dia, você perdeu o dia. Porque a sua consciência sabe que aquele dinheiro não é seu, que aquele dinheiro não te pertence. São pequenos furtos. Isso demonstra o nosso coração, isso demonstra o nosso caráter. Pequenos furtos. Por exemplo, você está andando na rua, fazendo uma caminhada, uma pessoa na sua frente, cai a carteira dela no chão. Você pega aquela carteira, o que você faz? Põe no bolso, leva para o carro, abre e vê o que tem dinheiro. Ou um celular, você está andando na rua, encontra um celular no chão, um iPhone 16, 15, 14, 16 ainda nem chegou, né? 15 Pro Max. E você pega aquele celular, o que você faz? Tira o chip, põe no modo de avião, guarda, ganhei o dia, ganhei a vida. Isso demonstra o seu caráter, demonstra quem você é, demonstra o seu pecado, de você tomar posse daquilo que não lhe pertence. Não precisa roubar um banco,
O furto está nas pequenas coisas. Eu lembro de uma pegadinha do SBT lá, do Ivo Holanda, que a pessoa está andando na rua, a pessoa derruba o celular no chão, aí quando a pessoa vai pegar, toma um choque, o Ivo Holanda aperta um botão, dá um choque, a pessoa vai toda feliz, caiu o celular da pessoa na frente, a pessoa vai, fica andando ali em cima, põe o pé no celular, olha para cá, a hora que ela desce aqui, ela toma um choque no celular. Isso mostra, isso aí tem vários vídeos na internet, mostrando disso, né? Mostrando coisas do dia a dia, que são feitas para mostrar o que há no coração humano, o que há dentro de nós, esse amor pelo dinheiro, pelos bens, que não nos pertence. Se alguém esquece um celular aqui na igreja, irmãos, pequenos furtos, não está longe de nós, precisamos vigiar o nosso coração. O terceiro pecado, homicídio. Também o nosso texto de Marcos cita homicídio, mas eu quero dar um texto adicional. Gênesis 4:8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Interessante, o primeiro homicídio da história da humanidade está nos primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis 4:8. Adão e Eva, os seus primeiros filhos, um irmão matou o outro irmão. Caim e Abel. Adão e Eva eram pais do assassino e do que foi assassinado. E você acha que é só na Bíblia que tem isso? Não. Há um tempo atrás eu vi uma notícia de um encontro familiar. Eles tinham uma concessionária de veículo e eles estavam ali no Natal, muita cerveja, bebidas alcoólicas, e um irmão se desentendeu com o outro irmão, tinha uma arma no escritório da empresa. Na hora da raiva, da ira, da bebida, o irmão pegou a arma e matou o outro. Irmãos, aquilo que deveria ser o vínculo da família, o vínculo de maior cuidado, de maior proteção, um irmão matou o outro irmão. Isso não está longe de nós. Ainda hoje nós vemos o coração humano, o ódio, a ira, promovendo homicídios. Alguns exemplos: assassinato premeditado, onde a pessoa planeja tirar a vida do outro. Assassinato por vingança. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem um familiar que sofreu uma violência e a gente quer fazer a vingança. Mas a gente tem que entender que a Bíblia diz que a vingança vem do Senhor e não de nós. Só Deus pode dar a vida e só Deus pode tirar a vida. Nós, como cristãos, não podemos pagar o mal com o mal. Eu entendo a tristeza, a falta que faz aquele familiar, eu entendo a dor, mas não adianta você vingar com suas próprias mãos. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Entrega para a justiça, entrega para Deus, Deus lhe dará a paga, não somos nós. Se você fizer isso, você está entrando no mesmo propósito do assassino do seu familiar. Homicídio no trânsito, a gente vê hoje brigas no trânsito, onde nós estamos vendo pessoas se degladiando. Hoje em São Paulo, é comum ver notícias de pessoas que saíram de uma briga de trânsito, pegaram uma arma e brigaram numa rua. Talvez você mesmo tenha uma arma dentro do carro. Vigia, cuidado, porque na hora do trânsito a pessoa perde
o controle, a ira, o ódio, e pode cometer esse pecado tão grave diante de Deus. Brigas, às vezes a gente fala assim, quem tem filho, jovem, filho, não vai naquele show, não vai na Expo Sul. Por quê? Porque às vezes lá saem brigas, e às vezes você está no meio, sai tiros, facadas, e você está no meio da confusão, você pode ser alvo de tudo isso. E ainda hoje nós temos o Tribunal do Crime, onde vemos aí o PCC e outras gangues criminosos que pegam o seu adversário e fazem o julgamento, o linchamento, e matam, às vezes porque a pessoa fez um sinal com a mão numa rede social, e esse sinal é da gangue oposta. Gente, a maldade humana está nos jornais, está nos noticiários. Nós, como cristãos, precisamos vigiar para a gente não cair nessa tentação do homicídio. O quarto pecado dessa noite, adultério. Também está adultério na nossa lista de Marcos, mas eu vou citar aqui o Êxodo 20:14. Não cometa adultério, está nos mandamentos. Assim como furto também está nos mandamentos, não furtarás. Adultério, o que é um adultério? É quebrar a fidelidade de um relacionamento conjugal. Vou repetir. Que adultério? Talvez tenha pessoas que não sabem o que é essa palavra. Adultério é a traição do cônjuge, é a quebra desse relacionamento, é a quebra dessa fidelidade, é a quebra dessa confiança. E a gente acha assim, não, pastor, essas coisas nunca vai acontecer comigo. Homicídio, furto, adultério. Meus irmãos, Jesus falou isso, é do coração do homem. Isso aí está todo dia nos assediando. O ódio, a briga, a confusão, todo dia nos assedia. Adultério, veja quantos pastores já foram alvos desse pecado, envergonharam o nome da sua igreja, envergonharam o nome de Cristo. A gente acha assim, não, isso nunca vai acontecer comigo. Mas isso é uma tentação diária, é fazer guerra contra o pecado. A gente acha que o adultério começa na prática do ato, mas não, o adultério começa muito antes. O adultério começa às vezes lá numa conversa no elevador, onde você, mulher, recebe um elogio. Nossa, como você está cheirosa hoje. Ou você, homem, no seu trabalho, é assediado também. Então, o adultério não é algo que a gente planeja cometer, mas é algo que o diabo vai semeando, vai plantando em nossa vida, e a gente, sem perceber, pequenos gestos, pequenas fragilidades. Às vezes o casal não está no momento bom, às vezes o casal está passando por um momento de dificuldade de comunicação. Quem não passa? Dificuldade financeira, de diálogo. Isso é normal num casamento, dias bons, dias maus, dias de alegria, de tristeza. Isso aí faz parte. Quem é casado aqui sabe, casamento não é um conto de fadas, é um grande desafio. Então o diabo vai colocando ali oportunidades, tentações, e a gente às vezes nem percebe as ciladas do maligno. Nós temos na Bíblia o exemplo de Davi, o exemplo trágico de Davi, que um dia ele está lá no seu palácio, ele vê uma mulher tomando banho, o caso da janela aberta, e ali ele fala: quem é aquela mulher? O seu soldado diz: é Betseba, mulher de Urias. O soldado foi muito claro: ela é casada, Davi.
Davi nem quis ouvir. Davi fechou os ouvidos. Davi disse: trazei-me-a. E ali Davi comete algo tão trágico, e por 10 anos as consequências na vida dele, do seu pecado, filho perseguindo, incesto no seu lar, a morte de Absalão. O profeta diz para ele: a espada não sairá da sua casa. O adultério traz consequências impactantes. Escute bem isso. O adultério traz consequências impactantes. O livro de Provérbios fala muito sobre adultério. Depois, se você quiser ler Provérbios, são 31 capítulos. Um dos assuntos que mais fala é adultério. O sábio Salomão chega a dizer assim: aquele que adultera é como um boi que vai para o matadouro. Talvez Salomão escreveu isso, numa época que ele ainda estava na sua consciência. Depois ele cometeu tantos deslizes na sua vida, quando essas questões de tantas mulheres que ele teve. Consequências pessoais. Eu já acompanhei casos de adultério, e uma das consequências é consequências no seu próprio corpo. O adúltero relata que às vezes ele estava com uma outra pessoa num outro relacionamento paralelo, e quando ele chegava em casa, ele via a sua família, ele via a sua esposa, e ele não conseguia falar, e aquilo ia trazendo consequências para a sua saúde. Insônia, não conseguia dormir, começava a ter pesadelos. Ele também relata, pessoas relatam que começam a ter problemas de saúde, pressão altera, pressão arterial aumenta. Por quê? Porque fica entalado, e você não consegue falar, você não consegue contar, porque se contar, às vezes piora. A pessoa pensa isso, mas na realidade contar é confissão e é livramento, e é o caminho da libertação. Mas a pessoa pensa: não, se eu falar vai piorar, então ela esconde. Dano ao cônjuge. Também é comum o cônjuge desenvolver às vezes até depressão. Você vê que aquela pessoa que foi traída, quando ela descobre, ela entra numa depressão, porque talvez o casamento era aquilo que ela tinha de mais sagrado, era a sua família. Talvez ela nunca imaginava que seu esposo ou sua esposa pudesse fazer isso. Ela chega a perder a alegria de viver e não acreditar mais em ninguém. Impacto nos filhos. Também é comum que os filhos olhem o pai adúltero com um olhar agora de decepção. Aquele que deveria ser o seu exemplo, aquele que deveria ser a sua maior referência, agora está totalmente sem moral. Imagine numa situação dessa, num filho adolescente, que precisa de uma correção, que precisa de uma orientação. Aí o pai vai falar: filho, o que você está fazendo está errado. O filho fala na cara do pai: quem é você, pai? Quem é você para falar isso para mim? Sofrimento de outras pessoas, além da esposa, dos filhos. A igreja sofre, amigos sofrem, igreja perde membros. Se a pessoa tem ministério, perde pessoas no ministério. Se é um líder de célula, fica sem líder. Se é um pastor, a igreja fica sem pastor. Se toca no louvor, fica sem aquele músico. É uma tragédia. A perda da confiança. As pessoas olham para aquela pessoa sem confiança. Os amigos já não acreditam, os familiares. Impacto na sociedade, porque
eu digo que a família é a base da sociedade. Então, a sociedade vai dizendo, está vendo? Esse crente traiu, esse pastor traiu, não existe ninguém perfeito, vai perdendo os valores, vai banalizando o casamento. E o mais grave, a desobediência a Deus, porque além das consequências físicas, existem as consequências espirituais, e até mesmo na eternidade, se a pessoa não se arrepender. Vamos para o quinto, malícia. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Eu trouxe aqui 1 Pedro. Pedro fala, deixa essas coisas, deixa a malícia. Sabe o que é malícia? Malícia é más intenções. Malícia é más intenções, é esperteza, a esperteza da maldade, a intenção maligna, astúcia. Tem uma frase que fala assim, pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e o nosso caráter torna-se nosso destino. Tudo começa no pensamento, gente, nas intenções. A malícia é o que? A intenção. Tudo começa na intenção. Por isso que Jesus Cristo falou, se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já cometeu adultério. Não é que você já cometeu realmente o adultério físico, mas é porque Jesus estava dizendo, tudo começa no pensamento. Se você cuidar do seu pensamento, você não vai chegar a cometer o ato. Só que as pessoas às vezes elas acham, não tem problema pensar. Só pensar, pastor, só estou pensando. Não, pensar coisas boas. O texto de Filipenses, Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha, o que tem que ter o nosso pensamento? Não é malícia. Nosso pensamento não pode ter intenção impura. Tem que ter intenções boas. Tudo começa no pensamento. Eu já ouvi mulheres reclamando que às vezes estão com seu marido na rua, de mão dada, aí passa uma mulher com uma roupa sensual, uma saia curta, um decote, o marido olha, e a mulher fala, aperta a mão dele, né? Para. Ah, não, desculpa, mas por quê? Sabe por quê? Porque aquele já está acostumado a fazer isso sem a mulher, já virou um hábito, já virou um costume. Então quando ele está com a mulher, ele repete. Então esse homem, ele precisa filtrar o seu pensamento. Quando ele começar a olhar para uma mulher com intenção impura, que isso é uma coisa relativamente humana, nossas tentações, você precisa fazer um filtro, dizer, não, eu não quero ficar cultivando na minha cabeça esses pensamentos. Lutero falou, né, eu não posso proibir que uma pomba ou um pássaro pouse na minha cabeça, ande em cima da minha cabeça, mas eu posso proibir que ele pouse. Vou repetir, Lutero disse, eu não posso proibir que um pássaro voe na minha cabeça, mas eu posso proibir que ele pouse. Então, o nosso pensamento é o que a gente tem de mais precioso, e o nosso pensamento ninguém sabe, nem a nossa esposa, nem o nosso esposo, ninguém sabe, nem nossos filhos, mas Deus conhece. E se os pensamentos forem puros, se os teus olhos forem puros, disse Jesus, todo o seu corpo será puro, todo o seu corpo será luz. Não adianta ter roupa de crente, cara de crente, gravata de crente, não adianta, se o seu pensamento for impuro, todo o seu corpo é treva. Então nós temos que fazer essa contínua avaliação dos nossos pensamentos, porque se você proteger o pensamento, a malícia, você não vai chegar
na cama do adultério. E o texto é muito lindo, porque diz que nós temos que pensar em coisas verdadeiras, respeitável, o que é justo, o que é puro, amável, de boa fama, virtude e louvor. Hoje, às vezes a gente está assistindo um filme, uma série, Netflix, às vezes hoje tem muitos streamings. Você está assistindo um filme, será que o que está na tela está naquele filme, naquela série? Às vezes você está deixando lá a televisão ligada na sua casa o dia inteiro na Globo, e aquela programação da Globo que está passando, uma termina uma, entra outra, vai para o jornal, vai para a novela, vai para um programa do Luciano Huck, sei lá quem, e vai. Será que o que está na tela lá está falando? Você tem que fazer essa reflexão, senão desliga, muda o filme, muda o canal, se a Globo vai para outro lugar, muda. E por isso que eu chamei hoje de manhã e chamo de novo, Globo lixo. É Globo lixo, porque é só porcaria, não edifica em nada, não traz nenhum tipo de, não agrega em nada em nossa família. Os programas da Globo que são bons, sabe que hora que passa? 6 da manhã, Globo Ciência, Globo Ecologia, Globo Cultura, 6 da manhã. Aí o horário nobre é o Big Brother, só essas coisas. E nós estamos lá com a televisão ligada, e às vezes tem filho pequeno, o diabo está sondando, o diabo está sapateando dentro da sua casa. Então faça essa reflexão, meus irmãos. Graças a Deus hoje nós estamos vendo um momento que nós estamos tendo conhecimento, nós temos hoje outras coisas, streaming, YouTube, você pode desligar e ir para outra coisa, e mudar, escolher. Nós não somos reféns mais da Globo, não somos mais reféns. Você hoje pode entrar num streaming, escolher o que você quer e desligar, você não precisa ficar passando a programação inteira daquele canal. E eles estão percebendo isso já na queda da audiência, e nós temos que dar esse voto de resistência e desligar. Se nós assistimos, se nós damos ibope, nós estamos referendando, apoiando a prática da ibope. Crente que assiste Big Brother, nós estamos dando ibope, nós estamos mostrando que isso é bom, que a gente quer isso. Continue produzindo, porque a gente consome, a gente gosta dessas coisas. Desligue, mude, vá ler um livro, vá assistir outra coisa, selecione. Filme de terror, gente, eu nunca vi isso, um cristão ir no cinema e assistir lá a bruxa do sei do que, o inferno chama para dentro. Cara, um crente. Aí imagine, você está lá assistindo lá só diabo, demônio, só essas coisas, possessão. Aí você sai daquele filme assim, aleluia, glória a Deus, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Não! Você vai sair daquele filme com a sua cabeça cheia de coisa ruim, e inclusive vai ter sonhos e pesadelos. Pense nisso, faça essa batalha espiritual durante essa campanha e para sempre. Dolo, sexto, o texto de Salmo 10:7, a boca do ímpio está cheia de maldição, engano, dolo, e debaixo da sua língua a tristeza e iniquidade. O que é dolo? Induzir ao erro, enganar, esconder a verdade, isso é dolo. Nós temos como exemplo Adão e Eva, onde a serpente apareceu lá para Eva e falou assim: pode comer dessa árvore, não vai te fazer mal, pode comer do fruto proibido, Deus deixou livremente.
Isso foi dolo, isso foi engano. Nós, como crentes, não podemos enganar ninguém, não podemos ocultar a verdade. Você já viu um cristão fazendo pirâmide financeira? Existe, crente. Ah não, porque eu vou criar aqui um negócio. Eu já vi até pastores. Eu vou criar aqui um esquema financeiro, onde quem entrar com R$1.000 vai sair com 10 mil. Eu vi um pastor na televisão falando que quem entrasse com R$1.000 ia ganhar 4 trilhões de reais. E o povo acredita. Isso é fraude, isso é engano. Nós, como cristãos, temos que ter um compromisso com a verdade. Venda de produto falsificado. Imagine um cristão com uma lojinha de celular lá, aí chega um cliente, eu vim comprar um iPhone. Não, esse iPhone aqui é novo, é zero, isso aqui está em perfeito estado, está nada, isso aí veio da China, isso já foi produto que foi reconstruído, remanufaturado, sei lá como fala, peças falsificadas. O cara está vendendo aquilo, mentindo, e ainda dizer, paz do Senhor, irmão. Mentira, engano. Não podemos viver dessa forma. Desvio de fundos, pessoas que têm acesso à conta de empresa, negócio, e fazem desvio para sua conta pessoal, isso é engano. Manipulação de resultados. Você já viu pessoas que falam assim, pastor, você tem carteira de habilitação? Não, não tenho, mas eu vou pagar uma carteira. Mentira, isso é engano. Falsificação de documentos e enganar clientes. Você que é empresário, não engane. Não, a balança enganosa, diz o Senhor, é maldita, é maldita. Último lugar para a gente encerrar, lascívia. Gálatas 5,19, manifestam as obras da carne, que são adultério, prostituição, impureza e lascívia. O que é lascívia? Vou encerrar aqui. Está relacionada à questão do prazer sexual desenfreado, desrespeitoso. Isso é lascívia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para a gente encerrar. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus inclusive criou as partes sexuais. Às vezes as pessoas acham assim, quando Deus fez Adão, quando foi criar o órgão genital de Adão, fechou o olho e falou, não, isso é feio, eu não quero ver agora. Não, a Bíblia diz que Deus disse, é bom o que eu fiz, é muito bom. Deus nos fez, inclusive, com os nossos hormônios, Deus nos fez em nossa sexualidade, e Deus disse, isso é muito bom. Mas, assim como o rio quando ele está dentro da sua margem, ele produz peixes, vida, alimento, água. Mas o rio quando ele transborda, ele causa estragos. Assim também na vida, da vida sexual, a lascívia. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ou seja, dentro do casamento, é uma bênção a intimidade do casal, mas fora do casamento, impuros e adúlteros, Deus julgará essas coisas. Então, tem muitos jovens na nossa igreja, aqui tem muitos jovens, esse é um assunto muito atual. Hoje, os jovens não querem mais se casar, eles estão fugindo do casamento, eles conhecem um hoje, conhecem outro amanhã, vai de boca em boca, para lá e para cá. Isso é muito grave diante de Deus. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você moça, que está aqui na igreja solteira, guarda o seu corpo.
não entregue o seu corpo. Guardamos presentes especiais para pessoas especiais. Vou repetir. Guardamos presentes especiais para pessoas especiais. Você, moça, não é um produto de liquidação que todo mundo passa a mão e ninguém leva para casa. Veja bem, se você quer encontrar um homem de Deus, o primeiro crivo, a primeira observação é ver se ele está disposto a não ter intimidade física com você. Eu estou tomando cuidado nas palavras, porque temos um público aqui, tem criança, mas você sabe o que estou dizendo. Você, moça, não entregue-se sexualmente para qualquer pessoa. É uma forma de você proteger-se e ver quem realmente está com você, quem realmente tem interesse em você. Porque se você entregar aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu corpo, aquele homem não vai querer nada demais, ele já tem tudo. Deixa eu tentar explicar para vocês o que eu quero dizer. Quando eu conheci Abel, eu namorei 3 anos com Abel, eu tinha esse entendimento da necessidade de aguardar até o casamento, abstinência sexual. E eu me lembro que nós caminhamos dessa forma durante 3 anos em namoro, aguardando o casamento. E no ano do meu casamento, há poucos meses antes de eu me casar, meu pai faleceu. Meu pai sofreu um acidente de moto, veio a falecer. E aquele velório, toda aquela situação, e meu casamento estava marcado para o mês que vem. Meu casamento era em junho. Na realidade, agora eu até me confundi se é junho ou julho, vou apanhar da Abel. 20/7, julho. Então fazia 2 meses para o meu casamento, faltava. Meu pai faleceu em maio. Aí minha mãe falou assim: Daniel, você não vai casar, né, meu filho? Como você vai casar agora? Seu pai faleceu. Eu falei: vou casar sim. Né? Pô, já tem 3 anos, estou esperando. Vou esperar mais quanto tempo? Ou seja, o que eu quero dizer? O que me levava ao casamento, o que me levava ao compromisso, era ter o corpo, ter o presente especial. Agora, se a gente já tem tudo, hoje a gente já vai morar junto, já se envolve, não tem compromisso, ou seja, para que casar? Não tem por que casar, já tem o corpo. Já troca, como diz, pasta de dente, escova de dente. Então, não precisa casar. Então, moça, guarde o seu corpo. Alguém já disse, né? O homem pede para namorar, a mulher pede para casar. E você, menino, homem, deixa eu falar uma coisa com você. Quando você namora uma moça, e se aquela moça fosse a sua filha? Se aquela moça fosse sua irmã, você gostaria que vários homens passassem lá na casa da sua filha, ou na casa da sua irmã, pegasse ela, levasse, devolvesse, e nenhum assumisse um compromisso com ela? Você gostaria? Pense nisso. A minha avó disse para mim: Daniel, trate as moças como você gostaria que tratassem sua irmã. Pense nisso. Esse é um pecado que nós temos que lutar hoje em dia. Eu vou finalizar por causa do horário. Vamos então ler o último texto da conclusão na tela. Me ajudem no texto, Hebreus 12, vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha, eu deixei em destaque: livremo-nos de todo o peso e do pecado. É uma batalha. Hoje nós falamos sobre 7 pecados. Semana que vem, se tiver alguém aqui no culto, eu vou falar mais 7, mas não leve a mal. Isso aqui não é pessoal. Isso aqui é a palavra de Deus.